Chegamos então na metade da prova, a questão número 4 aqui dessa UBF de 2020. E é uma questão que vai tratar aí de conceitos de refração, alguns conceitos matemáticos também vão ser bem importantes. Você vai ver que essa figura eu aumentei, na prova ela era proporcional ao tamanho da letra, né? Mas como a gente vai usar bastante essa figura, eu fiz ela um pouquinho maior aqui para dar um destaque. Então, qual que ele fala? Uma fonte de radiação laser que pode ser submergida é fixada no fundo de uma cuba inicialmente vazia. Então, imagina sei lá, um aquário, alguma coisa que você colocou um laser aqui no fundo, e aí esse laser ele começa a projetar num ponto P. A fonte é orientada na direção de um anteparo vertical, de modo que o feixe de laser é emitido e faz um ângulo de 60 graus. Esse ângulo θ aqui inicialmente é de 60 graus. Não sei nem por que ele não colocou, ele deveria ter colocado 60 graus aqui, mas ele está falando que é θ, tudo bem. Adotando o sistema de referência da figura, observamos que quando a fonte é ligada, o feixe atinge o anteparo, num ponto P, cuja coordenada é y igual a 50. Então ele já deu outra informação. Então, esse ponto P aqui, ó, em relação à coordenada y, né? Aqui a gente sabe que ele vale 50. A coordenada que está no ponto em relação a esse, em relação ao referencial que onde está inserido o meu laser. Tá bom. Depois, quando a cuba é preenchida com um líquido, o índice de refração n igual a raiz de 2, isso é importante, tá? Esse índice aqui é o líquido. Depois, quando a cuba é preenchida em um líquido, o índice de refração é raiz de 2 até o nível de 10 centímetros, y1. Então, eu coloquei o meu líquido até esse limite aqui, ó. Enchi desse líquido de água, vamos supor que seja água, e aí ele subiu 10 centímetros. Verifica-se que o feixe atinge o anteparo em um ponto Q. Esse ponto Q não tem, né? Então vamos colocar aqui, ó. A primeira coisa que você tem que relembrar, né? A gente já até falou numa questão aqui da FUVEST em relação ao índice de refração. Quando você tem dois meios, um meio aqui é o ar, né? É o ar aqui, e o outro é a água. O índice de refração aqui ele é 1. Então, o que a gente pode montar? Né? Que eu tenho o N do ar aqui, como sendo 1, e o N do líquido aqui como sendo raiz de 2. Você lembra, essa é uma propriedade importante, que quanto maior é o índice de refração, mais próximo da normal eu estou. Quanto menor é o índice de refração, mais afastado da normal eu estou. Como o líquido ele vai encher até esse limite aqui, o que é esperado? Depois que ele encher, vamos usar aqui uma figura, uma retinha, né, que é melhor. O que é esperado que aconteça? Que depois que ele vir para cá, ele faça uma trajetória. Deixa eu melhorar o tamanho desse feixe aqui, para ficar coerente com a figura. Que ele faça esse movimento e que ele chegue num ponto, a qual ele chama de ponto Q. Ó, ele chamou então que ele está, vou marcar aqui com a canetinha, no ponto Q. Só que esse ponto Q, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, ele tem que estar um pouquinho mais baixo, porque em relação ao índice de refração, houve um afastamento. Ó, e aqui ó, nós estamos na nossa reta normal. Vamos fazer um pouquinho menor, mais fina, né? Vamos fazer ela aqui. Ó. Essa aqui, o que eu estou fazendo de amarelo aqui, é a minha reta normal. Normal em relação à superfície. Ela corta tanto o índice de refração do ar, quanto o índice de refração da água, que está inserida aqui esse líquido. Tá bom? Você está vendo que esse, a qual a gente fez como verde escuro aqui, ele está se afastando dessa reta normal, porque o índice de refração dele é 1, e o índice de refração do líquido é a raiz de 2. Aí está mais perto da normal aqui. Tá bom. Mas aí ele quer saber quanto vale essa coordenada YQ, né? Em Q em centímetros. Então vamos começar a pensar um pouquinho. Ele não nos deu esse índice de refração à toa. Porque, veja, em relação à normal, nós temos um ângulo aqui de 90 graus. E aqui eu já consigo achar quanto vale o meu ângulo de incidência. Imaginando que o feixe de luz faça esse caminho, né? O ângulo de incidência está aqui. E o ângulo de refração, que vai ser esse ângulo aqui, ó. Esse é o ângulo de refração que eu não sei quanto vale. Tá bom.
Então vamos ver quanto que a gente vai encontrar para essa situação. Primeiro, a gente usa a lei de Snell. N do líquido vezes o seno de 30, né, é igual ao N do ar vezes o seno que eu quero descobrir, o seno R. Muito bem. O N do líquido é raiz de 2. O seno de 30 é meio. E o N do ar é 1. E aí fica fácil a gente achar esse seno de R, né? Esse seno de R aqui, a gente vai encontrar como sendo 1 sobre raiz de 2 sobre 2. Seno de R, né? É raiz de 2 sobre 2. O que eu consigo definir que o meu R vale 45 graus. Então, eu já descobri que esse ângulo aqui vale 45, né? Não está muito coerente com a figura, né? Porque, se você olhar bem, eu fiz ele muito declinado aqui. Por quê? Porque esse ângulo, se aqui eu tenho 90 graus, esse ângulo aqui também tem que valer 45. Aqui, 45, 45. Como aqui esse total aqui é 60, né? Vamos desenhar esse aqui de vermelho. Ó. Esse ângulo aqui, ó, que eu estou desenhando, ele vale 60, porque ele aqui tá na mesma inclinação com que esse caminha por aqui. Então, se você até quisesse calcular esse pedacinho, aqui, ó, deixa eu colocar ele de que cor? Vamos colocar de amarelo. Esse pedacinho aqui, ele tem que valer 15 graus, esse ângulo. Porque tudo é 60, né? E esse pedacinho é 45. Tá bom, então aqui eu já tenho uma coisa boa. Eu já sei que esse ângulo aqui vale 45 graus. Maravilha. Bom, aí o que nós podemos fazer para poder encontrar aqui? Ó? Nós não sabemos que essa distância aqui é 50, né? Essa distância aqui é 50. Então eu vou poder fazer um triângulo. Vamos fazer um triângulo aqui para identificar. Eu estou pegando, vamos marcar um ponto O. Vou marcar esse ponto O aqui e um ponto R aqui, tá? Eu vou fazer o triângulo para ficar mais visual para você. Eu vou fazer o triângulo O, fazer de reta, né? Para ficar bem elegante a nossa resolução. Se eu pegar o exercício O, P, R e OPR, é esse mesmo esse ângulo. Então a gente tem aqui o O P e o R. Nós sabemos que no OPR o ângulo é de 60 graus. E que da distância do P até o R, a gente não falou que ele subiu, aqui é o líquido, né? Então aqui está a 10 centímetros. Ele me disse isso aqui, ó, a um nível de 10 centímetros. Então esse pedacinho aqui vale 40 centímetros. Certo? E vejam, agora eu vou fazer o OQR. Vou desenhar ele aqui de novo, ó. Vamos lá, ó. Faz o O, só que ele é mais inclinado, né? Como é 45. Então vai ser o OQR, vai ser isso. Não está muito coerente minha figura com a geometria, mas tudo bem. Esse, então é o O, o Q e o R. E eu sei que esse ângulo aqui é 45. Bom, mas veja, se eu encontrar quanto vale esse pedacinho aqui, ó, e aí é uma relação muito fácil de tangente, a gente acha esse OR. Se a gente tem esse OR, eu também já vou ter esse OR aqui. Porque é o mesmo lado, o OR é o mesmo segmento aqui. E aí, se eu tenho OR, eu já tenho o QR, porque os ângulos são 45, aqui forma 90 graus, né? Então, veja, nós podemos fazer que a tangente de 60, né, vai ser o cateto oposto, que é 40, sobre o cateto adjacente, que é OR, segmento OR. Então, a minha tangente de 60, vale lembrar que vale raiz de 3. E aqui vale 40 sobre o OR. Portanto, deixa eu tirar essa paletinha daqui. Eu vou descobrir que o meu lado OR é 40 dividido por raiz de 3. Beleza. Tem uma discussão que que eu vi na prova, que alguns alunos me questionaram se eu dividir aqui e fazer racionalizar. É uma coisa mais automática que você faz, é fazer a racionalização. Porém, eu chamo sua atenção para um cuidado que você tem que ter. Por quê? Porque no enunciado, ele te disse, lá na primeira página, ele falou assim, olha, adote que o raiz de 3 é 1,7, 1,73, não sei. Mas ele não te deu o número exato.
né? Então, aqui não é bom você racionalizar, porque você vai ter que dividir o 40 por 1,7, aí fazer a substituição, e com isso você vai chegar num valor aproximadamente igual a 23,53. Me perdoem aqui se for 1,7 ou 1,73, eu não lembro, mas você encontra isso na primeira página lá dos enunciados. Então eu descobri que o meu lado OR vale 23,53 centímetros aproximadamente. Novamente, eu só racionalizo quando eu tenho as duas raízes iguais aqui. Então eu tenho que usar todo aquele número racional lá, 1,73, é todos aqueles números. Quando eu admito que 1,73 é 1,7, o ideal é dividir o 40 por 1,7, tá bom? Só que veja, se esse ângulo aqui é 45 e vale 23 e alguma coisa, esse também tem que valer 23,53. É um triângulo aqui tem que ser 45 também, né? É um isósceles aqui. Então 23, senão depois você vai se confundir, é 23,53 aproximadamente, mas é 23,53 centímetros. Então eu achei o valor do meu QR. O que é o meu QR? É o ponto onde eu queria descobrir ali a coordenada que eu tenho. Só que é 23,53? Não. É o 23,53, que é essa coordenada QR, mais os 10 centímetros. Então, finalizando o item A aqui, ó, o item A, para a gente fechar, deixa eu colocar um tração aqui, para a gente dividir bem e não ficar nenhuma dúvida desse item. Ó, fazer um traço aqui e vamos fazer ele naquele pedacinho ali, que eu acho que dá para fazer o item B ali também. Então, o que você tem? Para completar o item, o ponto Q, a coordenada do ponto Q, ela vai ser, ele vai chamar de YQ, a minha coordenada YQ, ela vai ser dada pela soma da minha coordenada de 10 aqui, que é o Y1, né, mais o meu lado, o meu segmento QR, não OR, né? Então, esse valor que é o YQ, ele vai ser o 23,53 mais os 10 centímetros que a gente tinha aqui do líquido, esse do ponto até o R. Então, o valor que a gente tem para o YQ é de 33,53 centímetros. Esse é o resultado aí que nós encontramos para essa simulação aqui do item A. Tá bom. Agora, e o item B? Se não couber aqui esse pedacinho, a gente pausa o vídeo e depois continua, tá bom? Mas o que ele quer saber no item B? O arranjo experimental permite deslocar o aparelho laser ao longo do eixo X, mantendo-se a orientação do feixe para que a coordenada em X, em centímetros, deve ser movido a ponto da origem do feixe de modo que ele atinja o ponto P, com a cuba preenchida com líquido. Então, o que ele fez? Ó, quando você coloca o líquido, ela não vai no P, né? Ela só vai no P se a cuba estiver vazia. O que ele vai fazer? Ele vai colocar esse troço aqui, que ele desenhou, ele vai colocar um pontinho aqui um pouquinho mais para frente, como o meu desenho está maravilhoso, ó. Aí ele colocou aqui, e aí ele fez que o laser, de algum modo, ele saísse aqui, e ele tem que ser paralelo a essa figura, ó. Então, o feixe de laser está com o mesmo ângulo. Vamos lá, ó, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais forte, ó. Esse feixe de laser veio com o mesmo ângulo aqui, certo? E ele vai ter que ir lá para o ponto P. Esse ponto P aqui. E o que eu vou descobrir disso? Que esses dois lados que eu tenho aqui, ó, tanto esse feixe Y1P, quanto o lado OK, eles são paralelos, devem ser paralelos. Assim como desse ponto e essa reta aqui, essa reta da caneta laser até o ponto O, ela tem que ser paralela à caneta aqui até o ponto Y1. Ela precisa, porque senão não tem como a gente manter a mesma condição, né? Lá dentro do vidro,
a inclinação é a mesma, e aí quando ela sofre refração, a condição também é a mesma. E o que dá para a gente fazer com isso? Bom, se a gente fizer todo esse cálculo aqui de novo, a gente descobre que esse ângulo novamente vai ser 45 graus aqui, esse pedacinho. Porque aqui a lógica é a mesma. Ó. Aqui a gente tem 60, aí esse ângulo aqui de incidência, né, se eu fizesse uma reta normal aqui, ó, novamente uma reta normal com esse ponto, x saiu meio fora. Se a gente fizesse essa reta normal aqui, ela vem e aí traz aqui, eu teria novamente um ângulo de 30 graus aqui, bonitinho, ó, 30 graus, e aí usaríamos a mesma lógica que nós fizemos para o lado de cá, né? Mas aí tá. Então, agora eu vou chamar esse ponto, vamos chamar ele igual a gente fez os triângulos aqui, ó. Esse ponto, eu vou chamar a gente chamou de PQR, vamos chamar de um ponto S. Então, quando a gente faz isso, você poderia chamar de Y1, mas como é a coordenada, eu vou chamar ele de ponto S. Então, se eu pegar o outro triângulo que eu tenho aqui, ó, esse triângulo que a gente tem, eu tenho um ângulo aqui de 45 graus. Maravilha. E aqui é 90. Então já fica fácil para mim, né? Porque aqui, novamente, eu tenho um triângulo isósceles, né? 45, 45. Só que eu sei, veja que eu sei quanto vale esse pedaço PR, né? Por que eu sei quanto vale esse tamanho? Esse tamanho aqui vale 40, que é de P até R, aqui vale em 40 centímetros. Ele nos falou isso durante o enunciado. Então, esse pedaço aqui, ó, o meu SR, apesar da figura não estar nada coerente com a figura, com o que realmente os ângulos estão nos dizendo, né? Esse pedaço aqui também vale 40 centímetros. Não é? E aí, se a gente pegar, o que a gente descobre, né? Eu tenho que essa distância aqui desse ponto até esse. Bom, esse pedacinho aqui que a gente fez aqui, né, desse triângulo, se nós encontrarmos quanto vale esse pedaço aqui, a gente já tem metade do caminho realizado. Qual que é a lógica que a gente encontra, né? Eu acho que eu vou terminar esse exercício usando um pedacinho mais um pedaço de uma continuidade do vídeo, tá? Eu vou pausar esse vídeo para poder terminar de explicar com você, tendo mais espaço, ok? Então, vou dar continuidade aqui, só um minutinho que eu vou pausar. Voltei agora, apaguei essa parte para poder fazer aqui com você. Então, ó, só para a gente retomar, esse pedacinho aqui, esse que eu estou fazendo, é o S, o P e o R, né? Então, eu sei que esse pedaço aqui vale 40 PR e o SR também vale 40. Olha o que eu vou fazer. Ó. Se eu descobrir quanto vale esse... Vou até fazer ele um pouquinho mais comprido aqui. Ó. Se eu descobrir isso, o que eu quero descobrir é esse deslocamento que eu estou fazendo aqui em vermelho. Esse deslocamento é igualzinho a esse. Ó, não é? Então, se eu já sei que tudo isso aqui, ó, de S até R vale 40, para eu achar isso daqui, é só eu fazer o SR menos o OR. Então, vamos pegar o triângulo do OR, ó, vamos agora pegar o menorzinho, e é por isso que eu deixei aquele pedaço ali, porque a gente vai ter que completar a nossa figura ali. Ó. Por quê? Porque nós temos o OR aqui, ó. Eu tenho os lados OPR de novo, tá? O PR. Então, tem esse ângulo aqui. Então, esse ângulo vale 60, de novo, ó, ângulo de 60 graus, aqui é a mesma inclinação que a gente tem, o OPR tem 60, e aqui vale 40. Não é? O que eu quero achar? Eu quero achar o meu OR de novo. A gente já até fez essa conta, né? Esse OR aqui a gente achou como 40 sobre raiz de 3. 40 sobre raiz de 3 aqui vai ser o valor que nós encontramos. Então, para a gente finalizar a resposta, quis deixar em azul o que é o item B e em preto o que é o item A,
para a gente achar quanto vale o deslocamento aí, né, que ele chama de x, né, esse é o deslocamento para a esquerda que ele faz, basta eu fazer o que eu fiz em SO menos aqui o meu OR, que é essa distância que cada um fez. Então, basta nós fazermos que essa distância vai ser o SO, aqui vai ser o SO, perdão, o SO não, o SO é o que eu quero descobrir. O SO é o que eu estou fazendo como pergunta. Eu quero achar esse daqui, esse de vermelho, é o meu X, que é o SO. Que ele vai ser, na verdade, o SR menos o OR. Agora sim. E aí, para a gente achar o X, isso vai ser o valor do SR, que é 40, menos o 40 raiz de 3, que é o 23,53. Então, fazendo essa continha aqui, o X vai dar aproximadamente, novamente, né? Então, ele vai ser 16,47 centímetros aproximadamente, que é o deslocamento que você tem que andar para o eixo X. Ele está pedindo, mantendo-se a orientação para que a coordenada X em centímetros deve ser movida. Então, se ele está falando de coordenada, eu andei no eixo, no eixo negativo. Portanto, a coordenada X tem que ser negativa. Aqui era o 0, 0, né? Então, se ele andou para cá, ele foi para a coordenada X negativa. Então, o valor que ele tem que encontrar é de menos 16,47. Ufa, trabalhoso, né? Mas acho que vale a pena você fazer com detalhe, tentar fazer e ver se você consegue enxergar essas soluções. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa solução aí. Qualquer dúvida, manda aqui no chat, qualquer esclarecimento que eu possa te ajudar. É isso aí.